Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu fiz uma caixa alta com alça nesse tema aqui de chuva de amor. Você já viu esse vídeo? Se não viu, o link tá aqui no box de informações. Vai lá para você ver que tá linda a caixinha. Como foi muito sucesso, todo mundo gostou, eu vou aproveitar o mesmo tema e vou fazer um bloquinho que é para combinar com a caixinha. Esse bloquinho eu vou fazer no espiral, eu vou fazer com o miolo decorado e eu vou fazer a capa em papel offset. É um bloquinho mais simples para você poder fazer de lembrancinha aí de aniversário, que ele fica mais barato. Então, nessa aula eu vou ensinar você a fazer a diagramação aqui do miolo, toda a decoração, capa e contracapa, e vou ensinar também como fazer os chaveirinhos para que ele fique frente e verso completamente iguais. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de bloquinho, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Deixa seu comentário aqui no vídeo depois, dizendo o que você achou do vídeo, se você gostou, se foi legal e o que mais você quer aprender, o que mais você quer ver aqui no canal, que eu sempre vou trazer, atendendo os pedidos de vocês. Então, aproveita a vinheta, já deixa seu like e vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá, a criação de mais um bloquinho e de mais um miolo. Eu já tô com ele pronto aqui, eu vou recriar ele para vocês verem como é que eu fiz. Esse é o meu programa Studio Silhouette, ele é um programa gratuito, ele é da marca Silhouette, é um programa de edição e para você utilizar para recortar na máquina Silhouette. Porém, você não precisa ter a máquina para utilizar o programa, e ele é totalmente gratuito, tá? Todas as minhas artes são feitas nele. E se você viu algum vídeo meu aqui, mais antigo, que tem algum molde para você disponibilizar e você não está conseguindo baixar os moldes, é porque os moldes estão em estúdio. Então, para você baixar o arquivo, você precisa ter o estúdio instalado no seu computador, tá bom? E ele é gratuito, é só colocar instalar Studio Silhouette lá no Google e fazer a instalação. E ele vai abrir assim para você. Então, vamos lá, a criação do miolo. Como que eu faço para fazer as folhinhas aqui? Eu vou fazer aqui na minha ferramenta de desenhar retângulo. Eu vou fazer um retângulo aqui. Vou me aproximar. O que que você precisa? Ó, você precisa ter... A gente não vai utilizar a máquina para cortar nada aqui. Então, a gente precisa ter só a margem de impressão aqui. Como que eu faço para configurar a margem de impressão? Eu venho aqui nessa primeira ferramenta da direita aqui, ó, configuração de página. Depois, na primeira opção aqui, configuração de página de novo, eu coloco base de corte nenhuma, porque a gente não vai utilizar. Eu vou colocar o tamanho da minha folha A4 e eu vou colocar aqui, ó, exibir margem de impressão. Se eu tirar, ó, ela sai e eu perco o parâmetro de até onde eu posso colocar coisas para imprimir. E aqui eu sei, se eu colocar qualquer coisa fora dessa linha aqui, ela não vai imprimir, ela fica com a bordinha branca. A minha impressora é a Canon G3110, e ela imprime sem borda também, se eu quiser, no tamanho A4. Mas eu vou imprimir desse jeito aqui, porque a maioria das impressoras não imprime. Então, vou fazer como se ela não fizesse, para mostrar para vocês como que dá para fazer também. Então, você precisa ter esse tipo de configuração para ela aparecer assim, com essa margem de impressão. Outra coisa que me perguntam muito é a versão do meu estúdio, ó. A versão que eu estou usando agora é a versão 4.3, tá bom? E eu tô gostando muito dela, tá muito legal, tá me atendendo super bem. Então, vamos lá. Eu fiz um retângulo aqui, eu preciso que ele fique exatamente dentro da linha cinza, ó. Ele tá vendo que eu fiz o retângulo e ele tá passando pra fora. Então, eu vou vir aqui e colocar ele pra dentro, de qualquer tamanho. Eu venho na menu da direita aqui, ó, de replicar e vou replicar um à direita. Agora, eu vou selecionar os dois e vou lá pro outro cantinho até ele encostar na outra margem aqui, ó. Pronto. Eu sei que eles estão exatamente na mesma largura. Agora, com eles já selecionados, eu vou dar um replicar abaixo e eu sei que eu tenho 4 quadrados aqui exatamente do mesmo tamanho. Eu vou selecionar os 4, vou dar um zoom aqui embaixo
e vou puxar pra cá até ele encostar aqui na minha última margem, na margem inferior. Pronto. Olha lá. Agora eu tenho 4 retângulos exatamente do mesmo tamanho. Eu posso excluir esses aqui. E eu sei que esse daqui tá perfeitamente, vão caber 4 aqui na minha folha. Esse tamanho aqui é aproximadamente um A6, tá bom? Ele não é exatamente um A6. O A6, ele é 10,5 por 14,8, eu acho. Esse aqui fica um pouquinho menor do que o A6. Só que se eu fizer o tamanho A6, eu não consigo pôr 4. E aí eu vou desperdiçar muita folha, então eu prefiro fazer assim. Certo? Então a gente já tá com o nosso tamanho do nosso miolo aqui. Eu vou fazer esse bloquinho inspirado naquela caixinha que nós fizemos aqui na semana passada, que é essa caixa aqui. Aí, vou fazer para combinar com essa caixinha aqui. Então, eu vou usar o mesmo kit digital, os mesmos papéis, tudo igual, tá? Então, tô com o meu miolo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, deixa eu colocar mais perto aqui, para vocês verem de pertinho como que ficou. Ó. Então, ele ficou com essa bordinha aqui para escrever, com a bordinha em volta com outra estampa, coloquei o nome da criança aqui, e eu fiz 2 desenhos diferentes aqui na lateral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa borda aqui por dentro. Então, eu venho aqui na minha ferramenta de desenhar retângulo, eu vou desenhar um retângulo com bordas arredondadas. Eu vou fazer um retângulo aqui por dentro, assim. Eu vou selecionar os dois, eu clico e arrasto, vou centralizar. Aqui, eu preciso deixar um espaço para encadernar de 1,5. Então, eu vou fazer um retângulo aqui de 1,5, vou encostar na linha lá. E vou deixar uma marca aqui, ó. Aqui eu tô vendo que tá 1,1, né? Ó, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ó. 1,495, tá bom. E vou abaixar ele aqui. Então, eu não posso fazer nada aqui nesse 1,5, porque aqui vai ser a parte do meu espiral. Vou abaixar mais um pouquinho aqui. E eu vou fazer, agora eu vou tirar daqui, e eu vou fazer um outro retângulo com borda arredondada aqui em cima. Pra fazer essa parte aqui de pôr a data, ó. Deixa eu me aproximar aqui pra vocês entenderem. Aí eu preciso juntar essas duas partes aqui, ó. Ela não pode ficar com essa entradinha aqui, ela tem que ficar totalmente reta. Então, eu vou selecionar aqui e vou fazer com que ele fique totalmente reto, ó. Pronto, ele ficou completamente reto. Agora, eu vou aumentar aqui do tamanho que eu quiser. Deixa eu dar uma distância aqui para vocês verem como que vai ser. E eu vou selecionar os dois, que é esse retângulo pequeno, mais esse maior que eu fiz, e vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta de fundir. E ele já faz a bordinha. Agora, eu vou encaixar ele aqui. Vou selecionar os dois, eu vou vir aqui em centralizar. E vou subir ele um pouquinho. Pronto. Aqui eu já posso tirar, porque eu sei que eu não vou colocar mais nada ali. Eu já tô com o molde praticamente do miolo, já tá pronto. Agora, eu vou colocar as imagens aqui dentro no fundo. Aqui, eu vou colocar o papel. É esse daqui, eu vou jogar aqui dentro. E aqui, eu coloquei um amarelinho bem clarinho e depois coloquei uma transparência nele. Coloquei uma transparência. A bordinha eu coloquei de rosa. E eu coloquei a espessura de 2. Não, eu coloquei 1. Assim, aqui também eu coloquei uma transparência, para ele não ficar tão forte. Pronto, foi dessa maneira aqui que eu fiz esse molde. Agora, eu vim na minha letrinha A aqui e vou digitar 2 tracinhos, uma barra, 2 tracinhos, uma barra e 2 tracinhos para formar o espaço para pôr a data. Eu vou colocar de azul, que é esse azul da Sofia aqui, ó. Deixa eu me aproximar aqui, para pegar o azul dela. Eu vou tirar a cor da linha.
Eu vou diminuir. E eu coloquei uma outra fonte aqui, Fonésia. O nome da fonte é Fonésia, tá? Agora eu vou fazer as linhas, que nós já fizemos várias vezes aqui, bloquinho, e eu já ensinei pra vocês como que faz as linhas, né? Então, eu vou fazer pra vocês verem. Pego e venho aqui no meu desenhar linha, eu encosto aqui de um lado, pressiono o Shift e arrasto lá do outro lado. Aqui onde eu quero que fique a minha primeira linha. Agora, eu dou um Ctrl+C, um Ctrl+V nessa linha aqui e eu coloco ela onde eu quero que fique a minha última linha. Eu seleciono essa daqui de cima e eu vou replicar ela algumas vezes. Então, vem na minha janela de replicar aqui, ó, eu vou replicar ela várias vezes para baixo. Agora, eu preciso selecionar só as linhas. Então, eu vou selecionar tudo, porque eu não vou conseguir pegar só as linhas. E pressionando o Shift, eu consigo desmarcar o que eu não quero, ó. Então, desmarquei esse fundo e desmarquei esse fundo. Agora, eu tenho só as minhas linhas selecionadas. Então, eu venho aqui na minha janela de transformar espaçamento vertical. E ele já separa as linhas exatamente na distância certinha. Agora, eu vou selecionar tudo de novo, porque eu quero pegar só as linhas. Vou desmarcar os dois fundos e eu vou dar uma distancinha aqui. Porque eu não quero que elas fiquem totalmente grudadas ali na bordinha. Vou dar um Ctrl+G nelas para agrupar. E eu vou centralizar tudo aqui. Pronto. Só que, ó, elas estão 0, 0. Se eu imprimir assim, elas não vão sair nada. Não vai sair nada na impressão. Então, eu vou colocar aqui 0,4 e eu vou colocar a cor na linha de rosa. E é isso aí. Deixa eu ver se é isso que eu fiz aqui. É isso, 0,4. É isso aí. Então, foi assim que eu fiz. Então, agora, quais são os desenhos que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar do sol, do passarinho e do guarda-chuva. Então, eu vou pegar já esses três, eu vou arrastar para cá, para eu tirar o fundo deles, porque todos eles estão com fundo branco. Então, é esse guarda-chuvinha, o sol e o passarinho com coração. Certo. Como eles estão com fundo branco, a gente precisa rastrear. Então, já vou rastrear os três de uma vez para tirar os três fundos. Venho na minha janela de rastrear, seleciono os três, aumento o meu limiar aqui, ó. Rastrear e destacar, e ele já rastreou, posso tirar o fundo. Quando tem pecinhas separadas assim, ó, eu preciso agrupar porque ela fica solta, ó. As pecinhas se soltam. Então, é só selecionar tudo aqui, que for do mesmo desenho, dar o Ctrl+G e pronto. Agora, eu vou diminuir. Esse nome aqui, eu peguei da outra caixinha que eu fiz lá na semana passada. Então, eu vou desagrupar aqui, vou desagrupar de novo e eu vou usar o nominho dela aqui. E eu vou usar esses aqui também. Ah, faltou o coração, né? Vou pegar o coração lá. Ó, de novo, rastreia. Ó, clica em selecionar área. Daí, aqui no limiar, você aumenta até ficar todo preenchidinho. Daí, vem em rastrear e destacar. Ah, então, esses dois aqui eu vou usar depois que eu vou fazer os chaveirinhos. E esses aqui eu vou usar no miolo. Então, deixa eu me aproximar aqui de novo. Eu vou diminuir eles. Ah, o solzinho eu usei aqui também no nome, né? Deixa eu pegar ele aqui. Vou diminuir. E aí, o nominho dela eu coloquei aqui, ó. Aí, coloquei um nome, um sol. Ctrl+C, Ctrl+V no nome. Mais um solzinho. E mais um nome.
Aí eu vou selecionar esses aqui só, vou desmarcar o fundo, venho aqui na minha janela de alinhar para ficar tudo retinho. Tá bom? Foi isso aí. Agora, para colocar esses desenhos aqui, ó, o que que eu fiz? Eu desagrupei essas linhas, peguei só as duas primeiras linhas, ó. Com o Shift pressionado, eu selecionei as três primeiras linhas e coloquei pro cantinho aqui, ó. Aí eu coloquei o meu desenho aqui. E depois eu posso selecionar a linha e aumentar ela um pouquinho aqui para ela fazer o contorno certinho em volta do passarinho. Tá? E foi assim que eu fiz, ó. O miolo já tá totalmente pronto. Prontinho. Eu vou selecionar agora aqui, vou dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, que eu vou fazer um outro com esse guarda-chuvinha aqui. Então, vou dar um Ctrl+G nesse que já tá pronto. Aqui. E agora eu vou tirar esse passarinho daqui e colocar o guarda-chuvinha. Vou enviar ele pra frente. Vou aumentar um pouquinho. E vou colocar ele aqui. Aí, vou selecionar as linhas aqui. E vou fazer elas contornando o guarda-chuvinha. E prontinho, ó. Nosso miolo tá totalmente pronto. Essa sugestão é de um bloquinho de lembrancinha, mas se você for fazer para festa, for fazer muita quantidade, o miolinho pode ser branco, tá? Para não te dar tanto trabalho aí. Se bem que não dá trabalho nenhum, né? Foi tão rapidinho. Bom, então eu tô com os dois miolos aqui. Agora já vamos montar a página, então, pra gente fazer a capa depois. E eu já vou montar aqui a minha folha do jeito que ela vai ser impressa. Eu vou pegar os dois miolinhos aqui, vou encostar, vou me aproximar o máximo possível aqui, vou selecionar os dois e vou vir aqui, ó, alinhar acima. Eu sei que os dois são do mesmo tamanho, então... uma coisa muito importante que você tem que fazer aqui. Como esse fundo aqui que a gente colocou, ele é branco, e o papel também é branco, se você não colocar uma borda aqui, você não vai saber onde cortar depois, onde refilar, porque vai ficar tudo branco aqui, a gente não vai ter parâmetro para saber onde cortar. Então, olha o que precisa fazer. Vou selecionar os dois aqui, vou desagrupar, vou selecionar os dois, só os dois fundos aqui, e vou colocar uma linha. Então, eu vou colocar uma linha rosa aqui, e vou colocar 0,4 na espessura da linha. Porque daí a linha vai ser impressa, essa linha que eu mudei agora, ela vai ser impressa e a gente vai conseguir ver onde precisa cortar, certo? Então, agora eu vou agrupar tudo de novo. E os dois já estando assim, eu seleciono eles, venho aqui e dou um duplicar abaixo. Eu confiro aqui se tá certinho na minha linha. Ó, certinho, um tiquinho só pra dentro. Ó, certinho aqui. E certinho aqui. Então, é assim que você vai imprimir, tá bom? Dá um Ctrl+G aqui e vai imprimir dessa forma aqui. Agora, pra gente fazer a capa, ó. Pra gente fazer a capa, a gente precisa desse tamanho aqui. Então, eu vou desagrupar e vou pegar um aqui. Vou agrupar de novo. A gente precisa dessa medida aqui de capa. Eu vou fazer a capa, eu não vou fazer ela com papel Paraná, nem com papel roller. Eu vou fazer ela impressa no papel offset. No papel offset 180 gramas, tá? Vai ser uma capa simples, ela não vai ser laminada, nada. Então, eu preciso só desse tamanho aqui. Então, eu vou clicar aqui, vou desagrupar tudo. Eu preciso só dessa medida aqui do fundo, que eu posso excluir tudo. Agora, deixa eu pegar aqui pra eu ver como que foi que eu fiz a capa.
A capa, ele tá com a mesma estampa aqui, ó. Então, eu só vou tirar a transparência. Vou deixar sem nada de transparência. E eu fiz um retângulo aqui para colocar essa outra estampa. Então, eu venho aqui desenhar retângulo. Fiz um retângulo aqui, ó. Vou colocar pertinho aqui. Pra eu conseguir replicar certinho. Ó, então, eu fiz um retângulo aqui desse tamanho mesmo, do tamanho da capa. Só na parte de baixo. E esse retângulo eu coloquei um outro papel. Eu peguei outro papel e joguei aqui dentro, ó. Aí eu pego e tiro a cor da linha dele, pra não aparecer nada. Essa bordinha aqui, eu peguei de um outro kit que eu tinha. Arrastei aqui pra dentro. Virei ela pra baixo. E fiz ela ficar do tamanho do meu miolo aqui certinho. Esse escalope aqui é o mesmo que já tinha lá na caixinha. Então, se você quiser saber como foi que eu fiz ele, assistiu outro vídeo que tá lá, que eu já montei ele lá na caixinha. Então, eu só vou copiar e colar ele aqui, ó. E vou encaixar ele aqui no meio. Eu vou selecionar os dois aqui e venho em centralizar. Então, foi assim que eu fiz a minha capa. A minha contracapa, o que eu faço? A minha contracapa, eu seleciono só as imagens do fundo. Dou um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então, essa é a minha contracapa. Se você for fazer para vender, se você for fazer de aniversário, você coloca a sua logo aqui embaixo, ó, no máximo uns 3 centímetros, assim, tá bom? 3 por 2. 3 por 2, você coloca a sua logo aqui com o seu contato, seu telefone. Não precisa colocar todos os contatos para não ficar muito pequeno. Nem precisa ter só um contato, que fique bem legível e que seja bem discreto, tá bom? Para não estragar a arte e o produto da cliente. Você coloca aqui e beleza. Então, a nossa arte está totalmente pronta. Da nossa capa e do nosso miolo. É muito simples, né? Vocês viram que aqui, ó, ela fica meio apagadinha porque tá no fundo cinza. Mas como a gente vai imprimir no fundo branco, ela vai ficar assim, tá? Porque aqui eu coloquei um papel branco no fundo. Mas você não precisa colocar, porque você vai imprimir na sulfite branca, então não precisa, tá bom? Então, é isso aí, miolo pronto, capa pronta. Agora, eu vou fazer os chaveirinhos. Os chaveirinhos, eu peguei esses dois apliques aqui, ó, 2 elementinhos. Eu vou diminuir eles num tamanho que eles fiquem uns 3, 4 centímetros, mais ou menos. Então, deixa eu ver quanto ele tá, ó. Tá com 5 por 5. Eu vou diminuir um pouquinho, porque como o bloquinho não é grande, ó, 3,5 por 3,5, tá bom. Desse tamanho tá bom. O que eu vou fazer? Esse aqui eu vou cortar na silhuete, mas você pode cortar na tesoura para fazer o chaveirinho. Então, vou selecionar os dois aqui, eles já estão rastreados, né? Se você estiver pegando qualquer outra imagem e ela não estiver rastreada, mesmo que for PNG, às vezes precisa rastrear, tá? Porque ela está com fundo transparente, mas tem fundo. Então, se você for deslocar, ela vai deslocar um quadrado branco aqui em volta. Então, precisa rastrear. Então, vou selecionar os dois aqui que já estão rastreados e vou fazer um deslocamento. Eu vou fazer um deslocamento de 0,05, bem pequenininho. E pronto. Já vou deixar ele assim. Vou selecionar aqui o deslocamento mais a imagem que eu fiz, vou dar um Ctrl+G nos dois. Vou selecionar os dois e vou replicar. Eu venho na minha janela de replicar e venho aqui, ó, refletir à direita. Por quê? Porque eu vou fazer o meu chaveirinho e eu quero que o meu chaveirinho fique frente e verso com a mesma carinha. Eu não quero que ele fique assim na frente e atrás ele fique branco. Eu quero que ele fique frente e verso com o desenho.
Então, eu faço assim para refletir. Aí, se você não tiver silhuete ou tiver e quiser cortar na tesoura, é só imprimir e cortar. Eu vou imprimir no papel offset junto com a capa. Ó, eu coloquei aqui e coloquei a capa aqui. Eu virei a folha. Virei a folha aqui, ó. E coloquei os apliquezinhos aqui. Daí, para cortar na silhuete, eu cortei só os apliques, tá? Então, eu tirei a cor da linha aqui de tudo. Tirei essas duas cores aqui, ó, deixei transparente, porque isso aqui eu não quero cortar na silhuete, eu vou cortar no estilete. E aí, para cortar na silhuete, o que eu preciso fazer? Eu vou imprimir desse jeito que tá, vou colocar... E para cortar na silhuete só esses apliques, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui a base de corte, a minha máquina é por trem, então eu vou colocar aqui exibir margem de corte e vou ligar a minha marca de registro. A minha marca de registro eu sempre diminuo o comprimento e o inserir e a dimensão grossa eu sempre deixo no máximo. Então, eu vou imprimir desse jeito aqui. E antes de cortar no estilete essa parte, eu vou cortar isso daqui na silhuete. Então, venho aqui enviar e selecionar a cor de linha, deixo selecionada só a vermelha. Eu vou colocar a folha lá na base, ela vai cortar só esses 4 aqui. Se você quiser cortar esse daqui na silhuete também, pode cortar. É que eu prefiro cortar coisas retas assim, eu prefiro cortar sempre no estilete, na régua, que eu acho que economiza a nossa lâmina, né? Mas, se você quiser aproveitar e cortar tudo junto, pode cortar. E aí é isso. Eu cortei esse daqui na silhuete, tirei a folha de lá e cortei esse daqui no estilete. E ele ficou tudo cortado, tudo prontinho. A capa e os apliques, para fazer o chaveirinho, eu fiz no papel offset 180 gramas e eu imprimi na qualidade alta e papel comum. O miolo... eu imprimi no papel offset 75 gramas, que é o sulfite Chamex normal. Coloquei papel comum e qualidade padrão, tá? Então, foi assim que eu imprimi. As folhinhas, eu imprimi 16 folhas de sulfite, com 4 folhinhas em cada, e deu 64 folhas, tá? Então, nosso bloquinho vai ter 64 folhas, mais capa e contracapa em papel offset. Eu não vou fazer no papel roller, não vou encapar o papel, tá bom? Só vou colocar na frente e vou furar e encadernar. Então, o nosso miolo tá pronto. Foi isso que eu fiz. Se você quiser salvar isso daqui em PDF para mandar para a gráfica imprimir, o que você vai fazer? Vai tirar todas as opções aqui de marca de corte, vai deixar ele assim. Vou virar na posição aqui de retrato. E vou colocar a folha aqui, encaixada certinho. Encaixa certinho lá. É isso aí. Agora, para você salvar em PDF, é só clicar em imprimir aqui, ó, vai aparecer selecionar impressora. Você vem aqui, seleciona PDF Creator, você precisa ter instalado no seu computador esse programa, que é o PDF Creator. É só ir lá no Google e digitar instalar PDF Creator, e aí você instala o programa e ele vai aparecer aqui, junto com as suas impressoras. Você seleciona aqui e clica em imprimir, e ele vai salvar em PDF. Ele vai abrir uma janelinha aqui, perguntando para você onde você quer salvar em PDF. Você escolhe a pastinha, o local que você quer salvar, e é só salvar, e ele vai estar disponível aí para você enviar para quem você precisar. Certo? Então, você pode fazer isso com as folhinhas do miolo, e também com as folhas da capa e da contracapa, se você precisar, da capa em PDF. Certo? Então, eu vou imprimir tudo aqui. Eu vou refilar já. Eu vou refilar todas essas laterais aqui, ó. Vou deixar todas as folhinhas cortadas. Vocês já me viram fazendo isso aqui muitas vezes. É só passar o estilete aqui na bordinha e depois cortar o meio. Bom, então o nosso vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham aprendido alguma coisa. No nosso próximo vídeo, eu vou ensinar a fazer toda a encadernação e os chaveirinhos e vou mostrar o bloquinho totalmente pronto para vocês verem. Se vocês gostaram, já deixa seu like aqui, se inscreve aqui no canal, me segue lá nas redes sociais, os links estão aqui embaixo e é Pri Lima
personalizados em qualquer rede social. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse bloquinho e a gente se vê no próximo vídeo então. Um beijo e até lá!